E a Paula Soares já está com a gente. A Paula vem prometendo nos últimos dias que a temperatura vai subir ao longo dessa semana. E aí eu tô só nessa expectativa, Como Paula. você é corneteira, porque... Não, Sheila. porque assim, a semana vai avançando, os dias vão passando. Hoje ainda é terça. O frio Sim. prossegue hoje. E aí, Prossegue. Paula, quando de fato a temperatura volta a subir? Os ouvintes falam, Sheila, não reclama do frio, porque é inverno, né? E de fato a gente teve bem poucos dias frios, o que é verdade. Sim. Por mim não teria nenhum, mas ok, vamos lá. A gente tem ainda mais alguns dias frios pela frente. A expectativa, pelo menos era isso que você vinha apontando nos últimos dias, né, Paula? De que até o final da semana a gente vai voltar a ter temperaturas mais altas aqui em São Paulo, né? Ô, Paula, quando chega 9h10, 9h15, a sua orelha começa a ficar vermelha? Sim, Que ela já tá certeza. falando de mim. É incrível. Vamos lá. Fala, Paula, bom dia pra você. Apesar de tudo, bom dia. Bom dia para vocês, bom dia para todos. Bom, a gente teve aquela passagem da frente fria no fim da semana passada, né? E sempre depois de uma frente fria vem uma massa de ar polar, que é aquela que derruba as temperaturas. Como a da semana passada veio muito intensa, né? Então a temperatura ainda está demorando um pouquinho para subir. Essa massa de ar seco de origem polar, né? Ela está perdendo já essa característica fria dela, né? Essa característica de polar, mas aos pouquinhos a temperatura vai subindo, não é de um dia para o outro, né? Então por isso que a gente ainda sente esse frio agora no começo da semana. Hoje a gente já não tem, por exemplo, um recorde de frio. Já tivemos no fim de semana, tivemos temperatura de 8,2 aqui em São Paulo. Hoje já amanhecemos entre 9 e 10 graus. Então tem esse frio ainda realmente, principalmente durante as noites e madrugadas, que ainda persiste, né? Mas subindo sempre um pouquinho as temperaturas aí nos próximos dias. E as tardes vão ficando mais quentinhas. Entre ontem e hoje, a temperatura ainda não tem tanta diferença, né? Ontem nós tivemos em torno de 19 graus de máxima, hoje a máxima ainda é de 20 graus aqui na cidade, só que a partir de amanhã a temperatura já começa a subir de forma mais significativa. Então lá no fim da semana, entre quinta e sexta-feira principalmente, aí sim já sentimos calor aqui na cidade. Aí nós teremos máximas entre 27 e 28 graus, né? Então essa é a tendência para a semana. Todos os dias marcados por sol, a gente tem esse comecinho de manhã com temperaturas baixas e com um pouquinho de umidade, então forma um pouco de névoa. Mas aí depois que dissipa, vem o sol forte, né? Então todos os dias da semana com predomínio de sol, sem chuva em São Paulo. Hoje deu até uma garoinha no litoral, mas também já tá parando. Então tempo firme para essa semana e temperaturas cada vez mais altas. Aí lá no fim de semana, aí sim, Sheila, temperatura perto de 30 graus. Então o calorzinho já tá com data para voltar. Tá bom. Tem ouvinte aqui. Ô, Sheila, deixa o Felipe conversar com a Paula Soares. Vai, Felipe. Ô, Paula, deixa que eu cuido da Sheila. Mas a história é a seguinte, a gente estava falando aqui enquanto você falava, que você até passou por esse tema. Alguns ouvintes, especialmente na zona oeste, né, agora nos últimos 10 minutos, falando de garoa. Mas não passa, pelo que você está falando, não passa muito disso, né? Não, é mais por causa da formação dessa névoa, né, que é quando a gente tem umidade alta na madrugada, né, e temperaturas baixas. Então forma essa nebulosidade, bastante umidade, que chega até dar alguns chuvisquinhos em algumas áreas, só que depois que isso dissipa, o sol já volta forte. Então ainda hoje vai ter predomínio de sol para todo mundo. Então você ouviu, Sheila Magalhães, no fim de semana em que você estará de folga, eu de plantão, e a Paula também de folga, porque pelo que eu sei ela trabalhou no último. Teremos máxima de 30 graus, sol brilhando e o ar-condicionado aqui do estúdio funcionando, né? Tenham todos uma ótima terça-feira, só isso que eu tenho a dizer. Né? Ó, tem mais gente escrevendo pra cá, o Sandro falando que tá garoando na zona norte de São Paulo. E aí mais um ouvinte aqui falando, a Sheila lê a gente, um beijo, leio sim, é o pessoal do chat aqui do YouTube. Tem mais gente, o Anderson, que ruim, acabou o frio. A Vanessa, viva o calor. Nunca haverá concordância e consenso em relação a isso. O Anderson falando, Cajamar já está calor. Temperatura já subiu. Olá. Depende do que ele considera calor, né? Tudo é 20 relativo. graus, é Exato. isso. Muito bem, a Paula Soares volta ao longo do dia, trazendo mais da previsão do tempo e conversando com a gente ao vivo amanhã nesse mesmo horário. Um beijo pra você, boa terça-feira, Paula. Um beijo para vocês, boa terça.